Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo e a gente fala aqui do Nordeste e vamos falar, claro, sobre o Vasco da Gama, em específico no vídeo de hoje, sobre essa situação envolvendo atletas e empresários. Surgiu aí recentemente, no dia de ontem, a notícia de que o Riquelme, que assinou o contrato trocando de agentes, largou aí o pai do Neymar e passou a ser atleta do Carlos Leite, agora é sondado pelo Grupo City, né, para que seja negociado. Detalhe, hein? O representante do Grupo City na América do Sul é justamente o Carlos Leite. Há alguma semelhança, alguma coincidência em relação ao que aconteceu com o Thales Magno no passado? Thales trocou de agente, saiu da Life Pro, passou a ser atleta do Carlos Leite justamente ali, naquele melhor momento que vivia no Vasco da Gama, né? E logo depois, alguns meses depois, o Thales passou a ser sondado pelo Grupo City e o Vasco conseguiu já nessa gestão negociar o atleta. Há semelhanças? Quero saber tua opinião, né? Mas a gente vai falar muito mais sobre essa situação logo depois da vinheta. Vamos te falar também quantos atletas o Carlos Leite passou a ter de 2018 para cá no Vasco da Gama e como, né, as gestões passam a ser reféns dessa condição. É realmente uma situação de estar refém do empresário ou quem é que ganha com isso, né? Depois da vinheta. Bom, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, a gente vai analisar no vídeo de hoje as possíveis coincidências ou não que acontecem no nosso clube do coração, né? Vimos no passado recente o Thales Magno trocar de agente, passar a ser atleta do Carlos Leite e logo depois negociado ao Grupo City, grupo em que o empresário é representante na América do Sul, né? Então, o Thales estourou e logo depois trocou de agente. Agora, a gente vive uma situação que se assemelha. Riquelme passou a ser, e era muito, né, pedido pela torcida, assim como o Thales, que vinha da base como promessa. Riquelme é uma curiosidade da torcida e tem respondido em campo, tem correspondido e tem merecido ser titular e passou a ser uma das peças fundamentais nessa temporada 2021, uma posição em que a gente era muito carente, né? Tínhamos ali atletas como o Henrique, que também é atleta representado pelo Carlos Leite. O Riquelme passou então a ser uma peça importante no time do Fernando Diniz. Riquelme então troca de agente também. Logo agora que está vivendo o seu primeiro auge aí no profissional do Vasco, acho que esse jogador tem muito a render. O Riquelme então troca o pai do Neymar e passa a ser agora atleta do Carlos Leite, assinou contrato ontem. E aí, logo depois disso, surge uma matéria do torcedores.com de que o Riquelme estaria sendo sondado pelo Grupo City para ser negociado por uma expectativa aí que pode girar em torno de 136 bilhões de reais. E aí, o Vasco está resistente, quer negociar o atleta apenas depois da temporada, é o que traz a matéria, né? Acho que nesse ponto a diretoria acertaria, né? Acho que negociar o Riquelme agora, por mais que o Vasco precise de recursos e precise, né, da grana para colocar os compromissos em dias, eu acho que o Vasco tem outras formas de tocar a temporada que já está acabando, né? Buscar novos patrocinadores, fazer novas parcerias, né? E aí vender o Riquelme ano que vem por um valor próximo da multa, que é algo em torno de 36 milhões de euros, coisa que hoje na cotação atual está ali na casa de 234 milhões de reais. Essa é a posição inteligente que o Vasco teria, né? Agora, te causa alguma sensação de coincidência ou as coisas no Vasco da Gama estão acontecendo assim há muito tempo e a gente precisa avaliar isso de forma mais aprofundada, né? Te convido a fazer essa reflexão com a gente. Mas antes de tudo, quero te pedir aí, ó, se está gostando do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, leva esse vídeo aqui para mais amigos vascaínos através do seu WhatsApp, Telegram ou de redes sociais que você preferir, que você costuma mais usar. Acompanhe também o nosso Instagram, @Sociedade Malta.
Lá a gente também faz publicações relacionadas ao clube, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer uma reflexão, porque assim, o que acontece? Um clube quebrado como o Vasco da Gama tem que recorrer a algumas fontes para poder realmente conseguir crédito e empréstimos. O Vasco, quando vai ao mercado, não consegue fazer empréstimo nas instituições bancárias, né? Com as instituições bancárias. E aí o Vasco, nos últimos anos, por incompetência de quem entra no cargo, para resolver, tornar o Vasco um clube que realmente consiga tomar crédito com quem tem que tomar, que são as instituições bancárias, na incompetência de não se conseguir isso, recorre à pessoa física. E uma das pessoas físicas que mais emprestou dinheiro e passou a ser credor do clube foi o Carlos Leite. Na gestão do Campelo, por exemplo, naquela época em que o Vasco precisava viajar para o Chile para a disputa da Libertadores, o Campelo então recorreu ao empresário Carlos Leite, que ali então emprestou 20 milhões para pagamento de salários atrasados e também para despesas rotineiras do clube, né? Como folha de pagamento, como logística, despesas com alimentação, enfim. O Vasco, então, repetiu a dose de continuar pegando dinheiro com o empresário. E o que acontece? Cada ano que passa, mais atletas da base e atletas do profissional do Vasco pertencem a um único empresário, o senhor Carlos Leite. Olhando a rede social, o Instagram do Carlos Leite, a gente percebe que de 2018 para cá foram pelo menos 22 atletas que passaram a assinar contrato com Carlos Leite. Não sei se esses 22 permanecem como atletas, mas está lá registrado que em algum momento passaram a ser atleta deste empresário. Entre eles, alguns jogadores que hoje integram o profissional do Vasco, como, por exemplo, o Gabriel Peck, o Andrei, o Vinícius Paiva, né, que eu não sei se continua no Vasco, mas recentemente era atleta profissional do Vasco, e outros jogadores da base também passaram a ser atletas do Carlos Leite. Por exemplo, o Gustavo, o Caio Magno, que é irmão do Thales Magno, o João Pedro, que é uma das joias promissoras do Vasco, o Marlon, que também tem futuro, né, pelo que já apresentou na base, o Jonathan, o Vinícius Paiva, o Cauã Ribeiro, Matheus Ferreira, o Anisson, Lucas Imperiano, Roger Ribeiro, Gabriel, Ulisses, Iago, Gabriel Medina, Alexander, Davi Gomes, Gabriel Silva, Rodrigo Pacujá e João Menezes. 22 nomes, né? E o Campelo, em uma live, que eu não lembro agora de qual foi o canal, afirmou que o senhor Carlos Leite não ganha nada emprestando dinheiro ao Vasco, né? Ele faz isso como um grande vascaíno que é. Pode ser um grande vascaíno, mas dizer que o Carlos Leite não está levando nenhum tipo de retorno nessa circunstância em que o Vasco grita com o Pires na mão é muita hipocrisia, né? Sem falar nos atletas que já passaram e que já deram um retorno ao Carlos Leite. Por exemplo, o Vasco, quando vendeu o Paulinho na gestão do Eurico, tinha 85% dos direitos econômicos do atleta. E naquela ocasião, passou então 20% para o Carlos Leite e ainda na negociação, além dos 20% que o Carlos Leite levou, teve o Vasco que devolver os 10 milhões em que o empresário havia emprestado a um juros mensal de 1,2%. Quem ganhou nessa transação, né? O Vasco cedeu o direito, pagou o empréstimo que havia tomado e quem saiu no lucro, né? Douglas Luiz, outros atletas que foram negociados, como por exemplo o Luan e o Matheus Vital. O Matheus Vital foi dado ao Corinthians, o Luan dado ao Palmeiras. Sem falar em outros atletas que não têm mercado e que o empresário conseguiu colocar no Vasco da Gama, o Vasco na elite do futebol brasileiro com uma torcida gigantesca, né? Felipe Bastos, Marlone, Breno, que só andava contundido, Marcelo Matos, Kelvin, entre tantos outros, como por exemplo Bruno Concedei, Guilherme Costa, Madison, né? Claro que alguns outros jogadores foram um pouco mais felizes nas passagens pelo Vasco, como por exemplo o Fagner, né, como por exemplo Douglas Luiz e Paulinho. Pikachu teve uma época em que realmente contribuía em campo,
mas depois passou a não ser um jogador interessante para o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Sem falar nos cargos que estão fora de campo, né? Cargos da diretoria, por exemplo, que, segundo informações, são também de ligações com o empresário, né? Bom, cara, é realmente uma situação que a gente precisa refletir, né? Isso precisa acabar no Vasco, cara. Não dá para você ficar... Primeiro que não dá para você não ter como buscar crédito com instituições bancárias. Tem que se resolver isso. O Vasco tem que apresentar garantias, tem que ter nome capaz de depender, né, do mercado financeiro e não ficar recorrendo a um grande benemérito, a um empresário, a quem quer que seja a pessoa física, né? Você ter um empresário como credor, como uma pessoa que o tempo todo está colocando recurso no clube, fica um momento ali que chega um momento que você não consegue dizer não a determinadas circunstâncias. Tem jogador aqui que não tinha condições de estar no Vasco ou de passar pelo Vasco. E aí tem uma outra situação perigosa. Você tem atletas que estão surgindo da base e que de uma hora para outra passam a ser do empresário que hoje tem mais força dentro do clube. Qual é o recado que você passa aos outros atletas, né? Será que é interessante não ser atleta desse empresário, continuar sendo atleta de outra agência? Será que eu vou ter a mesma visibilidade? É uma coisa que também pesa na cabeça da família, na cabeça do jogador, né? Pode pesar, inclusive, de alguma forma indireta nos bastidores. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Até porque as vendas do Luan, as vendas do Matheus Vital, não foram vendas rentáveis ao clube. Até porque vendas como a do Paulinho, que o Vasco cedeu parte dos direitos ao empresário, quem ganhou mais nessa transação, né? Então fica aqui a reflexão. Mas o vídeo de hoje é para falar especificamente sobre isso, né? Que isso realmente tem que acabar de vez, né? Não podemos ficar refém dessa circunstância. Outra coisa, foi dito aí pelo presidente Jorge Salgado que ele injetou 29 milhões em 2021 para pagamento de despesas e salários no Vasco. Esses recursos realmente vêm do senhor Jorge Salgado? Tem como a gente saber do Vasco comprovações de que esses recursos partem realmente, né, do presidente? Né? Ou teria alguma outra circunstância, né? Porque a gente não pode ficar mais nessa situação de crédito, empréstimo de mútuo, até porque já vimos aí, né, que até o próprio presidente no passado emprestou um valor e depois conseguiu uma confissão de dívida com o Campelo para receber bem mais. Tem que acabar, né? Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa aí o seu like se gostou, deixa a sua opinião. Deixa aí, é o momento para o Vasco vender o Riquelme, né? Eu, na minha humilde opinião, acho que não, mesmo a gente continuando com o Pires na mão. Fechou? Então vou nessa, fica na paz, fica com Deus e até mais.